Olá, povo, vocês estão bem? Hoje na aula a gente vai falar um pouquinho sobre time, sobre como dizer as horas em inglês. E já vou adiantar aqui para a gente dominar tanto a modalidade do inglês que é falado nos Estados Unidos quanto o inglês britânico, é bom saber horas de ponteiro. Mas calma que ao longo da aula vocês vão entender o porquê e vai ser tudo explicado, tá bom? Então eu vou começar essa aula explicando para vocês que existe um ciclo de horas um pouquinho diferente do que a gente usa aqui no Brasil. Nos países que falam inglês, eles vão ter ciclos de 12 horas e depois de mais 12 horas. Então, se a gente vai ter 1 hora da manhã e 1 hora da tarde, como é que a gente vai diferenciar um do outro? Para isso, eles usam uma sigla para especificar do horário que vai da meia-noite até o meio-dia, que é o AM, que com certeza vocês já viram no celular de vocês, no relógio, no computador, e que dá para decorar da seguinte forma: lembra que o A é de antes e o M é de meio-dia. Então, tudo que vier antes do meio-dia, ou seja, da meia-noite até o meio-dia, AM. E a gente tem um segundo ciclo de horas, que vai do meio-dia até a meia-noite. E para esse ciclo, a gente vai usar o PM, que também tem um esquema. Basta lembrar que o P significa pós e o M meio-dia. Então, tudo que vier depois do meio-dia até chegar à meia-noite é PM. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, que é 1 hora da manhã, a gente vai ter que falar 1 o'clock AM. Agora, se a gente for falar que é 1 hora da tarde, a gente vai ter que falar 1 o'clock PM. E essa é a primeira coisa que vocês precisam entender sobre os horários em língua inglesa. A segunda coisa tem a ver com aquilo que eu falei que eu já tinha adiantado, que tem uma diferença entre o inglês que é falado nos Estados Unidos e o inglês britânico. Esses dois tipos de inglês vão falar as horas um pouquinho diferente. Tudo bem que se você viajar para lá, todo mundo vai entender do jeito que você falar, tá bom? Mas é legal vocês entenderem essa diferença, as variantes do inglês. Então, em primeiro lugar, no The US English, que é o inglês que é falado nos Estados Unidos, para a gente dizer as horas, a gente tem que primeiro falar o número das horas e depois falar o número dos minutos, igualzinho que a gente faz aqui no Brasil. Vamos ver um exemplo. Se eu quisesse dizer 10h15, primeiro eu falo as horas, depois o número dos minutos. Isso ficaria em inglês 10:15. Se fosse 10h40, ficaria 10:40 e assim por diante. Não tem segredo. Lembrando que dependendo do contexto, eles vão colocar AM ou PM logo depois do horário. E até aí não tem dificuldade nenhuma, basta você saber os números em inglês que você consegue fazer as horas. O problema está na variante britânica do inglês, que aí a coisa vai dar uma boa complicada. Para a gente começar a entender como que funciona dizer as horas no inglês britânico, a gente precisa saber que as regrinhas vão se basear se o ponteirão estiver passeando na primeira metade do relógio e vão haver outras regras se o ponteirão estiver passeando pela segunda metade do relógio. Bora começar a explicar então pela primeira metade do relógio, ou seja, se o ponteirão estiver passeando até o número 6 que fica lá embaixo. Para essa parte do relógio, a nossa referência vai ser sempre o ponteirinho da hora que está acontecendo. E isso porque a gente vai ter que falar quantos minutos se passaram desde que essa hora começou. Isso mesmo, inclusive a gente vai ter que usar essa formulinha que está aparecendo aí. Primeiro a gente fala os minutos, depois a gente vai ter que utilizar a palavrinha past e por último que a gente fala a hora. A gente meio que vai dar uma invertida. No português a gente fala hora, depois minuto. Nessa primeira metade do relógio, a gente vai ter que falar primeiro os minutos e depois a hora. E como nessa primeira metade do relógio a gente vai precisar falar quantos minutos se passaram desde tal hora, a palavrinha-chave que vai funcionar aqui vai ser o past. Ele significa esse minutos passado. Já com a nossa segunda metade do relógio, é com o ponteirão que a gente vai precisar tomar cuidado. Nessa parte que vai do 6 até o 12, a gente vai ter que falar os minutos que faltam para a próxima hora. E em português a gente já meio que faz isso. A gente fala 15 para as 2, 10 para as 3, 5 para as 4. Só que no inglês britânico a gente vai ter que fazer esse processo com toda essa segunda metade. E como a gente vai falar quantos minutos faltam para a próxima hora, esse para é o to. Então na primeira metade do relógio a palavra-chave era o past. Nessa segunda metade do relógio, se o ponteirão estiver passeando por aqui, a palavra-chave é o to. E explicando tudo isso, a coisa parece mesmo ser bem difícil. Mas nem é tanto assim. Vamos fazer junto 1 hora inteira do relógio que vocês vão ver como dá para pegar o jeito. Bora começar
pela hora redondinha, a hora 100 minutos. E toda vez em inglês, tanto faz nos Estados Unidos ou no inglês britânico, que a hora for redondinha, isso quer dizer que o ponteirão fez um círculo inteiro em torno do relógio. E para a gente falar esse círculo inteiro no relógio, a gente vai ter que usar a expressãozinha o'clock. Então, o nosso exemplo, 12 horas, a gente teria que falar 12 o'clock. Agora, a gente vai fazer 12h05, 12h10, 12h15. Vocês sabem que aqui o relógio ele tem gominhos de 5 minutos. Então, para essa primeira metade do relógio, usa a regrinha. Primeiro eu falo os minutos, depois eu uso o past e por último eu falo a hora. Se eu quiser dizer então 12 horas e 5 minutos, eu preciso que vocês entendam que passou 5 minutinhos desde as 12 horas. Por isso que eu falei que era importante prestar atenção no ponteirinho. Ele vai ser sempre a nossa referência. Mas se você quiser só usar a regrinha, quantos minutos nós temos? 5. Então eu vou usar 5, depois eu vou usar o past e a hora 12. Então 5 minutos passadas 12 ficaria 5 past 12. Notem que usou essa regrinha aí que tá de amarelo, não tem segredo. Bora continuar. Agora eu quero falar 12 e 10, 12 horas e 10 minutos. Lembrando que cada gominho do relógio tem 5 minutos. Se o ponteirão estiver nesse segundo pontinho, é sinal de que temos 10 minutos aí no relógio. E usando a nossa regrinha minutos, past, hora, quantos minutos nós temos? 10. 10 past 12. Então, 12 e 10, 10 past 12. Agora eu quero falar 12 horas e 15 minutos. Porém, no inglês britânico, o grupinho de 15 minutos a gente não vai chamar de 15. A gente vai chamar ele de a quarter. É como se tivesse passado um quarto do relógio. Imagina que a gente dividisse esse relógio em 4 pedacinhos iguais. Por isso que 15 minutos é um quarto e em inglês a gente fala a quarter. Mas a gente vai continuar usando a regrinha. Minutos, past e hora. Então vai ficar a quarter past 12. Agora 12 horas e 20 minutos. Segue a regrinha 20 past 12. 12 horas e 25 minutos. 25 past 12. Por isso que é importante saber os números. E se eu quiser dizer 12 horas e 30 minutos no inglês britânico também recebe um nome diferente. A gente vai chamar 30 minutos de metade. E metade em inglês a gente fala half. Então vai ficar half past 12. E vamos combinar também. O ponteirão até o 6 a gente vai considerar a primeira metade do relógio. Passou um minutinho do 6 lá embaixo, já é considerado segunda metade do relógio. E para essa segunda metade, a regra é um pouquinho diferente. A gente vai ter que falar os minutos que faltam para a próxima hora. Então, mais do que nunca, é importante lembrar que cada gominho do relógio tem 5 minutos. Portanto, se eu quisesse dizer 12 horas e 35 minutos, eu vou ter que somar quantos minutos faltam para a próxima hora. E 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 25 minutos. Por isso que lá no começo da aula eu falei que agora é importante a gente prestar atenção no ponteirão, porque é ele que vai dizer quantos minutos faltam para a próxima hora. E agora é só utilizar a regrinha que está de amarelo. Quantos minutos que faltam para a próxima hora? 25. 25 em inglês a gente fala 25. Para a próxima hora, a gente vai ter que dizer o to. E se a gente está às 12 horas, a próxima hora é 1 hora. Então a gente vai precisar do one para fazer esse horário. Vai ficar 25 to 1. 25 minutos para 1. Agora vamos pensar se eu quisesse dizer 12 horas e 40 minutos. Lembra sempre que nessa segunda metade do relógio a gente tem que fazer referência à hora que vai chegar. Conta quantos minutos vão faltar para a próxima hora. 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20 minutos. E usando a regrinha 20 to 1. Lembrando que a gente está usando one porque é a hora que vai chegar. Bem parecido com o português, que a gente fala 20 para 1. E se eu quiser dizer 12 horas e 45 minutos, é porque faltam 15 minutos para a próxima hora. E lembrem-se também que 15 minutos no inglês britânico a gente tem que falar a quarter. Usando nossa regrinha, 12 horas e 45 minutos vai ser a quarter to 1. Se fosse para a gente falar 12 horas e 50 minutos,
faltam 10 minutos para 1 hora, portanto a gente vai ter 10 to 1. E 12 horas e 55 minutos, faltam 5 minutos para a próxima hora, então 5 to 1. Até chegar 1 hora que vai ser 1 o'clock, porque o ponteirão deu uma volta inteira no relógio, clock. E para quem tem muita dificuldade com o inglês, basta vocês perceberem que o relógio ele é um espelhinho. Então, se de um lado, dependendo da posição do ponteirão, a gente for utilizar o 5, do lado oposto a gente também vai utilizar 5. Onde a gente utilizava 10, do lado oposto também vai ser 10. Do outro lado, quando o ponteirão estiver no 15, vai ser a quarter. Do lado oposto também vai ser a quarter. E assim por diante. Então, notem que o relógio é um espelhinho, as duas metades. E a última coisa que falta eu dizer para vocês para a gente encerrar a aula é que meio-dia em inglês a gente também pode dizer midday ou noon, tanto faz. E meia-noite em inglês a gente pode dizer midnight. E essa é a matéria que exige prática. De tanto você treinar, você vai se acostumando a falar as horas em inglês. Então vai treinando aí com o seu relógio de pulso, vai treinando com o seu relógio de parede, que vai dar certo.